Antes, irmão, de ler a palavra, há uns 3 dias, tem vindo assim ao meu coração uma coisa que eu quero passar para os irmãos. É que a igreja do Senhor, nós irmãos, estamos precisando manifestar amor. Manifestar amor. Talvez ainda não entendamos, ou não tenhamos entendido, o poder e a força que há no amor. Talvez. Vejamos, por que foi que Deus mandou Jesus ao mundo? Por que foi que ele veio à terra, deixou a glória, tomou a forma de homem e ele veio à terra? Por que isso aconteceu? Por causa do amor de Deus. Amor de Deus. Tudo quanto Jesus sofreu aqui na terra, a perseguição, a humilhação, tudo quanto ele passou ali, ele suportou por amor. E numa das suas quase últimas palavras lá na cruz, ele fez uma oração ao Pai, que era uma oração, eu diria assim, de um profundo amor. Lembram da oração, não? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E conquanto, irmão, nós sejamos, digamos assim, também possuídos de algum amor, ou desse amor, há um amor natural em nós, mas precisa haver também um amor sobrenatural. Porque o amor natural, ele de repente, ele sofre, eu diria assim, restrições. Não era para fazer, mas acontece. Mas quando há uma ação do amor sobrenatural, no amor natural, então nós somos capazes de fazer aquilo que sem esse amor ninguém faria. Deu para entender, irmão? Deu para entender, não? Bom, se eu sou perto de uma pessoa a quem eu amo, está muito bem, é fácil, isso é o amor natural. Mas se eu estou diante daquele que me aflige, me persegue, aquele que quer me destruir, então eu preciso ter um amor sobrenatural colocado no meu amor natural, para que então eu possa perdoar. Não há remédio, meus irmãos, mais eficaz no meio das dificuldades das pessoas, das lutas, dos entreveros, do sofrimento, das agruras, das angústias, das aflições do ser humano. Não há remédio mais eficaz do que o amor. O amor é o bálsamo divino. Dê graças por isso. Não é não, para você não é, está muito fraco. O amor de Deus é o bálsamo divino. Quantas vezes no meio das suas lutas, Deus foi lá e libertou. Amor divino que alcançou a sua vida. Então o amor é um remédio fabuloso. Tem uma palavra que é usada por nós, que é a palavra panaceia. Panaceia. Essa palavra, ela é formada por outras 2 palavras. 2 outras palavras que vêm da língua grega, e elas terminaram formando uma palavra na língua portuguesa. Talvez porque não houvesse uma possibilidade de expressar o que a panaceia explica com as próprias palavras lá. Então foi necessário, eu diria assim, como que fazer um arranjo
para que se pudesse ter uma palavra que explicasse tudo isso. Panaceia é o remédio que serve para toda e qualquer doença. Panaceia é o remédio, ou é um remédio que serve para qualquer tipo de enfermidade. E o amor, meus irmãos, ele é essa panaceia de Deus. Ele serve para toda e qualquer dificuldade, para todo e qualquer problema, o amor. E nós estamos precisando manifestar esse amor, exercitá-lo, colocá-lo para funcionar. Amor que pode trazer o caído de volta, levantá-lo. Nós costumamos dizer que o Senhor, Ele não desiste de nós. Não é verdade, irmãos? O Senhor não desiste de nós. E então eu não posso ter o direito de desistir de ninguém. Porque se Ele não desiste de mim, eu não tenho como, eu não posso me arvorar a grande. Não. Eu também não posso. Aliás, talvez fosse melhor a palavra devo, não é? Porque às vezes a gente pode, mas não deve, às vezes deve, mas não pode. Então, eu não deveria me arvorar a alguma coisa? Não. Eu devo, com certeza, manifestar amor. Como amor é um remédio grande, irmão. Como amor é um remédio grande. Eu trabalhava com um moço, e como eu trabalhava bem pertinho dele, o trabalho possibilitava que eu lá falar, todos os dias eu falava de Jesus para ele. Mas ele era muito assim, não sei, talvez duro, como nós dizemos. Ele nunca manifestou muito interesse. Mas eu não desisti, quando eu ia falar de Jesus. E um certo dia eu o convidei para ir comigo. Vamos lá fazer uma visita lá na igreja. Naquele tempo ele dizia minha igreja, hoje eu não digo mais, né? Que é a igreja de Jesus. Vamos lá fazer uma visita. Então ele ficou balançando, mas tomou a decisão, a coragem, e ele resolveu ir. E ele foi comigo uma manhã como essa, numa escola dominical. E quando terminou o culto, os irmãos, ao invés de saírem correndo e ir embora, os irmãos ficaram, falavam uns com os outros. Fomos embora. No outro dia eu perguntei a ele, escuta, e aí? Ele disse, olha, Israel, uma coisa me impressionou muito lá na tua igreja. Ele achava que era minha, né? Uma coisa me impressionou muito lá na tua igreja. É que lá não há aquela coisa, aquela desconfiança, aquele ciúme doentio, aquela coisa. Os irmãos falam uns com os outros, os irmãos falam com as irmãs, os irmãos falam com os irmãos, todo mundo fala um com o outro. Essa foi uma coisa que me impressionou muito. É diferente aqui de fora. E a partir daí nasceu-lhe um interesse pelo Evangelho, ele tomou uma decisão de aceitar a Jesus. O amor, né, irmão? O irmão está lá nos confins do Judas, como a gente diz, né? Numa luta desesperada e tal. Fisicamente ele está só, mas de repente ele lembra que tem algumas pessoas orando por ele. Então volta a força ao coração, já não se sente mais só, porque alguém está com ele ali. Não é assim, irmãos? Ou nunca funcionou assim? É assim que funciona. É assim. Isso aí, quem sabe hoje caberia um estudo sobre a questão da doutrina do corpo. A doutrina do corpo místico de Jesus aqui na Terra. Nós somos parte desse corpo de Jesus.
De modo que nunca estaremos sós. É por essa razão que ninguém deve fazer nada sozinho, porque ele resolveu ir. Não, eu sou livre, eu vou fazer. Não é não. Ele precisa que o corpo o envie, para que em lá chegando, local lá onde ele destinou chegar, todo o seu procedimento não seja dele sozinho, mas ao agir ali, ele estará agindo com aqueles que o enviaram. Não está só, os irmãos que o enviaram. É por isso que missionário, evangelista, pastor, que ele, não, eu sou independente, sou livre. Não, irmão, isso aí está muito errado mesmo, né? Agora, se ele é enviado, o corpo que o envia vai com ele. E quando ele impõe as mãos sobre uma pessoa para orar, ele não está impondo as mãos sozinhos. O corpo que o mandou, que o enviou, os irmãos que o enviaram, eles estarão lá também naquele ato da imposição das mãos. Amor. Amor e mais amor. Quando João estava escrevendo o Evangelho, chegou naquela parte, no capítulo 3, que todos nós sabemos, né? Eu acho que aquele é o versículo mais conhecido do mundo todo. É aquele, o Salmo 23. Ele estava falando e de repente ele precisava manifestar o amor. E ele pensou: Deus amou o mundo. Aí ele não tinha como dizer. De que modo? Porque um modo definiria o amor. Mas esse amor é indefinido, no sentido, eu diria assim, da sua explicação, do seu conteúdo, do seu todo. Então, e agora? E agora? Então ele disse: olha, Deus amou ao mundo de tal maneira. Pronto. Ele não definiu, foi daquele jeito. Não. Foi de tal maneira que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Embora a língua grega ela seja, eu diria assim, muito rica na sua profundidade, naquilo que ela expressa, porque nós às vezes temos uma explicação em português, mas lá em grego tem um sentido assim bastante mais elevado. Ainda assim, para o amor de Deus ser explicado, não foi encontrada uma palavra que pudesse dizer: olha, Deus amou assim. Até porque, se houvesse uma definição: olha, Deus amou desse jeito aqui, pronto, acabou. Era só aquele jeito. Mas Deus ama a mim e a você de qualquer jeito, em qualquer condição e situação. Eu não sei você, mas eu dou glórias a Deus por isso. Porque se eu vou bem, Deus me ama, mas se eu vou mal, Deus continua a me amar. Isso não é bom, irmãos? Não é bom saber isso? Seja como for, Deus continua a amar. Sabe por quê? Porque é o tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que fulano estava lá chafurdado no lodaçal do pecado, mas essa tal maneira foi lá e o tirou. Glória a Deus. Então, amor. Amor. E é interessante, irmãos. Eu vou lhe dizer uma coisa surpreendente, tá? Se a pessoa não se esforçar para amar, ela não ama, não. Ela não ama. O amor é um sentimento que está no coração, mas há uma necessidade. Uma necessidade de esforçar, de praticar, de traduzir esse amor. Talvez não tenha nada a ver, mas permita-me lhe dizer, na sexta-feira nós fomos ali num jantar, porque era um momento da oficialização do noivado do meu neto. Então fizeram uma festa muito bonita, foi tudo muito bem, muito bonito. O pastor estava lá, nós oramos, um papelzinho para deixar. Olha, uma mensagem aí para o Paulo Mateus,
E ela me deu o papelzinho. Então já veio com a caneta e o pá. E eu, irmão, deixou uma mensagem. O princípio da mensagem eu diria que ele é hilárico, mas o final não. Eu escrevi assim para ele: Paulo Mateus, eu sei que velho só serve para 3 coisas: dar conselho, atrapalhar e tomar chá. Até aí, mas fiz um ponto e falei: o meu conselho, nunca deixes o amor esfriar. Nunca deixes o amor esfriar. E meus irmãos, eu não sei como vai ser hoje, porque tinha gente achando que eu tinha morrido, que nem vinha hoje aqui, mas não morri não. Estou vivinho da Silva, aliás, estou vivinho Jeremias Guerra aqui hoje de manhã. Não. Aí. Pois bem, mas nós precisamos reconhecer, né, irmão? Reconhecer que nós não temos amado assim uns aos outros como deveríamos amar. E aí nós estamos dando cumprimento a uma palavra que Jesus falou. Essa é uma coisa muito grave. Eu tenho que dar cumprimento à palavra do Senhor naquilo, eu diria que é o positivo, o bom, mas nunca naquilo que é negativo, que é o ruim, que é o mal. Como isso funciona? Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos aumentará, crescerá. Foi assim, irmãos? Se não, ele disse: olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Talvez, eu não sei, nunca tenhamos pensado na profundidade dessa palavra. Mas o que tem a ver a iniquidade? Lá você, se fosse ser noticiário de televisão, de rádio, se for ler o jornal, eu vou lhe contar uma coisa: é só iniquidade. Mas eu não assisti o noticiário nem li o jornal, mas o meu amor esfriou, está esfriando. Parece que há um espírito maligno que através da iniquidade ele opera como se ele fosse de gelo, e ele vai esfriando o amor das pessoas. Por isso nós devemos nos esforçar para amar. Deixa eu dizer mais uma coisa para você nesse campo aí. Eu dou uma palavra aqui, mas como é bastante cedo, ainda não deu meio-dia, né, vai dar tempo para tudo. Como os irmãos sabem, no dia 27 de março, daqui mais um dia, eu e a esposa estaremos completando 59 anos de casado. 59 anos. Sim, mas acontece que eu amo a minha esposa desde a primeira vez que vi e continuo amando. Então tudo bem, deixa para lá. Eu amo mesmo, não tem qualquer problema. Não, meu irmão. Quantas orações eu fiz: Senhor, ajuda-me a amar a minha esposa. Não é deixar lá o natural, não. Não, está tudo bem, a gente se ama, uma maravilha. Deixa para lá. Não. Você precisa esforçar o seu amor. E imagine que se no campo natural, material, humano, nós precisamos nos esforçar, imagine agora no espiritual. Deixa eu trazer isso para dentro da palavra do Senhor, mais ou menos para colocá-lo num paralelo. Isto é, paralelo, vocês aqui estudam, sabem, eu não sei bem. São o quê, irmão? Tá bom, deixa para lá. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no verso 16,
o seguinte, que a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde agora, quem lembra do resto do verso? Se faz esforço para entrar no reino de Deus e a força se entra nele. Se faz esforço para entrar no reino de Deus e a força a gente entra ou se apodera dele. Entende? Parece tão natural, não é, irmão? Mas não é bem assim, não. Então, precisamos reconhecer que nós não temos amado como devíamos. Precisamos reconhecer que nós precisamos lutar, se esforçar esse nosso amor. Porque ele é um santo remédio, ele é de Deus. E aí se cumpre uma palavra de Jesus. Nisto, todos, não são alguns não, nisso todos conhecerão ou saberão que vocês são meus discípulos, se fizerem o quê, irmãos? Não ouvi. Não ouvi. Se vos amardes uns aos outros. Eu posso passar a vida toda dizendo, olha, eu sou discípulo de Jesus. Não resolve nada, não, irmão. Agora, pode ser que sem nenhuma palavra as pessoas reconheçam. Esse cara, esse camarada, rapaz, ele é discípulo de Jesus, ó. Ele é discípulo de Jesus. Pelo amor que ele manifesta, que foi o que Jesus fez. Sério, né, irmão? Quando eu tinha 5 anos de idade, faz tempo, né, irmão? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu tenho 81, né, portanto. Há 75 anos passado, eu ainda lembro bem como hoje, lá na igreja da qual meu pai e minha mãe faziam parte, eu aprendia lá no Esforço Juvenil, que era o nome daquele grupo de crianças. Comumente a professora cantava um hininho lá com a gente. Ó, vamos cantar, vamos aprender. Amor com letras bonitas é fácil de escrever, mas procuremos gravá-lo com senso e atos bons, pois cada ação de bondade nos fala de um dever, do nosso amor pelos outros, por Cristo em nossos dons. Aí ela levantava a mãozinha, A-M-O-R, faz amor, a palavra mais doce do mundo. Amor com letras bonitas. É fácil escrever, agora tem que procurar exercitá-lo. Procurar gravar com incenso e atos bons, pois cada ação de bondade nos fala de um dever, do nosso amor pelos outros, por Cristo Jesus, nosso dom. Agora o irmão diz, pastor, chega, eu estou aqui batalhando, irmãos, entre, eu diria, 2 problemas bons. Tem problema ruim, tem problema bom, sabia? Eu tenho uma palavra aqui, irmãos, que eu entendi de Deus, foi na quarta-feira, que ela seria muito interessante. A palavra é: as lágrimas fazem nascer filhos. As lágrimas fazem nascer filhos. Só para a gente concatenar as ideias.
Você lembra de alguém que nasceu por lágrimas? Alguém lembra aí? Alguém nasceu por lágrimas, você sabe, tomou conhecimento? Ninguém lembra. Eu lembro. A Ana, irmãos. A Ana. O Samuel nasceu das lágrimas da Ana. Às vezes nós queremos que Deus haja, faça, opere, etc. Mas, irmãos, falta lágrimas para que essa operação ela se processe mesmo. Falta lágrimas. Samuel nasceu das lágrimas da Ana. E enquanto eu estava pensando, e muita coisa começou a vir sobre isso. Mas eu não sei, talvez eu deixe para depois. Eu quero ir com você lá em 1 Samuel. Abra a Bíblia comigo. Esse aqui poderia ser um segundo estudo, mas ele vai ser o primeiro. Capítulo 2. O início, meus irmãos, o preâmbulo aqui do capítulo 2, ou seja, o que nós vamos ouvir aqui no capítulo 2 é feito, é dito por causa das lágrimas. É o resultado, eu diria assim, o resultado final das lágrimas. É o que nós vamos ler. Capítulo 2. Depois os irmãos, por favor, descubram o que o nome Ana significa, tá? Depois os irmãos descobrem. Então, orou Ana e disse. Vamos lá, vamos ver o que é que a Ana disse, irmãos. Então, orou Ana e disse. Aqui começa o que ela vai dizer. O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Alegrar-se na salvação do Senhor, irmãos. Interessante, né? Agora eu queria que você lesse esse verso. Todo mundo, vamos lá. Meu coração, né? A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Por isso, é o porquanto aqui, me alegro no Senhor. Deixa eu colocar aqui poucas palavras sobre isso, que eu quero continuar, porque há muita coisa, eu diria assim, interessante por o nosso conhecimento aqui. Em Israel, na época da Ana, e antes também e depois, uma mulher que não dava filho ao marido, ela tinha que ouvir muita coisa que ela não queria.
Não presta nem para dar filho ao marido, olha. Aí, e era uma humilhação para uma mulher não poder dar filho ao marido. Era uma humilhação, porque essa era uma coisa muito forte entre eles. Se nós fôssemos olhar o que aconteceu com a Raquel ali adiante, nós iríamos ter eu diria assim, um pouco mais de compreensão sobre isso aqui. E a Ana tinha, meus irmãos, de fato, inimigos. Você sabe que a Penina era inimiga dela, né? Pois bem, então, quando ela derramou suas lágrimas diante do Senhor, e o Senhor não somente viu, mas Ele ouviu o seu clamor. Deus ouviu o clamor e Ele viu lágrimas, Ele viu angústia no coração, Ele viu aflição na alma. Então, por causa disso, o Senhor, Ele atendeu a Ana. E aí o resultado desse atendimento. Verso 2, a Ana está exaltando ao Senhor. Não há santo como o Senhor. Viu, irmãos? Não há santo como o Senhor. Porque não há outro fora de ti. Rocha minha, porquanto me alegro na tua salvação. Cadê a alegria da salvação, irmão? Cadê a alegria da salvação? Os crentes desse século, né? Todos eles aí, assim, dê uma olhadinha para mim aqui, por favor. Sou feio, você não vai mais se assustar, já me conhece. Os crentes desse século andam tudo assim, carregando um peso. Uma carranca, não é uma cara, uma carranca feia e tal. Eles não manifestam a alegria da salvação. Eles manifestam muito mais gemidos, tristezas, dor do que a alegria da salvação. Olha, meus irmãos, seja o que for que esteja acontecendo na vida de uma pessoa, nada vai suplantar a salvação que tem que estar nela. E por reconhecer, por lembrar, por saber que está salva, então ela fica alegre mesmo diante das tribulações. Quer compreender o capítulo 5 de Romanos? Então mantenha isso no seu coração, na sua vida. Paulo diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, e diz mais, e nos esperamos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia, que maravilha! E de repente ele faz uma pausa, ele diz, epa, pessoal, um monte, calminha. Ele diz, olha, e não somente isso, não é só isso não, se alegrar na esperança. Ele diz, mas também nos alegramos em quê, irmãos? Nas tribulações. Nos alegramos nas tribulações. Mas não pode, como é que eu vou me alegrar? Estou numa tribulação, como é que eu vou me alegrar? Eu não sei como, mas eu sei que se você tiver em mente, no coração, eu diria assim, as palavras da Ana, o entendimento pelos quais a Ana falou tantas coisas aqui, então você vai se alegrar assim. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E é claro que eu quero aqui entender e também lhe fazer entender, se é que você não entendeu. A Ana estava manifestando aqui uma coisa. Ela havia sido salva pelo Senhor. Qual foi a salvação, irmãos? Qual foi a salvação?
a salvação foi o silêncio. Foi só o que eu ouvi entre os irmãos. A salvação aqui, meus irmãos, o louvor da Ana, a gratidão da Ana, a adoração, tudo quanto a Ana está fazendo e vai fazer nessa oração, ao continuarmos a sua leitura, está baseado num fato que já havia acontecido. Se você foi de fato salvo por Jesus, se você já foi de fato salvo por Jesus, então esse é um fato que já aconteceu. Mas porque ele já aconteceu, o entendimento aqui que ele é perdurável, que ele é duradouro, que ele está em mim porque já aconteceu. Não é alguma coisa assim intermitente, não, já aconteceu. A salvação, meus irmãos, ela já está em mim, a salvação já está em você. Então a sua alegria não é porque você poderá ser salvo, não. A sua alegria é porque você já foi salvo. Então, eu vou me alegrar hoje, amanhã ou depois. Seja como for. Porque de tudo quanto possa acontecer, nada disso vai tirar a salvação. Eu diria que qualquer outra coisa que possa acontecer não vai afetar, porque a salvação já lhe foi dada ontem. Era o caso da Ana. Aí a Ana vem para dar um conselho para mim e para você. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca. Que coisa, né, irmãos? Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Palavras de altivezas, né? Palavras indevidas, palavras de exaltação. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E por Ele são pesadas na balança. O que é pesado na balança, irmãos? O que é pesado na balança? As palavras. Eu acho que não existe balança mais precisa, melhor, diferente do que a balança de Deus. Não existe. E essa figura da balança, ela nunca deve desaparecer. Deus tem uma balança na qual Ele está pesando cada dia, cada hora os meus feitos. Você lembra lá no livro do Daniel, quando o Belsazar, né? Deu um banquete ali e convidou todos os grandes e tal, aquele festim de Baco lá. Então aí quando estava no auge mesmo assim da bebedeira, do engano, mandou: traz os vasos que eram da casa do Senhor, traz aí e tal para beber vinho neles, pensando que ele estava humilhando a alguém. E no mesmo instante apareceu aonde, irmãos? Lá a Bíblia diz na caiadura, né? Ali, no frontispício, apareceu ali em cima, na tela, algumas palavras. Mene tekel upharsin. E ele olhou e agora, chama o pessoal aí, lê aí. O que é isso? Não sei não. Chamou outro, eu não sei. Chamou todo mundo, ninguém sabia o que era.
Mas olha, tem um camarada aí que é capaz de saber, viu? Chama esse camarada. Lá vem o Daniel, chegou lá e disse: isso aí é fácil. O que ele disse? Deus o que, irmão? Ih, estamos ruim de Bíblia. Estamos ruimzinho de Bíblia, que dá dó. Ele disse: olha, eu não vou dizer tudo não, porque senão você não vai ler. Ele disse: olha, pesado foste em quê? Na balança, e fosse achado em falta. Deus é uma balança na qual ele pesa. Oh, meu Deus. Eu vi um homem numa taberna, como nós dizemos, que ele mantinha sempre um papel, tipo um papelão no prato da balança. E sempre ele mantinha do outro lado um peso. E por baixo daquele papelão no prato da balança, tinha uma chapinha de chumbo. Então ele não tirava o peso do outro lado, senão a balança levantava. E quando alguém chegava, eu queria 1 quilo de açúcar, ele botava açúcar, botava aqui, depois tirava o peso. E aí ele estava vendendo 900 gramas por 1 quilo. A balança de Deus não, ela é absolutamente exata. E ele pesa. Vamos para frente. Não esqueça, né? Que as nossas palavras são pesadas por Deus na balança. Verso 4: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ih, que maravilha! Eu quero dar aleluias ao Senhor, irmãos. Sabe por quê? Porque aqui se cumpre uma palavra. Que palavra? Diga ao fraco: eu sou forte. Os fortes quebraram o arco deles, foram quebrados. Mas os que tropeçavam, meus irmãos, aqueles que estavam já desfalecentes, cambaleantes, ele de repente entrou neles uma força do Senhor. Olha, a sua vida pode não estar lá, muita coisa não, mas de repente pode descer sobre você a força do Senhor. Você, a palavra cingir aqui é vestir, de repente você poderá ser vestido nessa e por essa força do Senhor. E aquele que achava que era mais forte que você, já está lá arrasado, mas você foi cingido de força pelo Senhor. Isso é a oração da Ana. A Ana, meus irmãos, ela está descortinando aqui uma série de coisas. E é interessante observar que ela está sempre colocando as coisas em duas formas, em dois lados. Nós temos o lado negativo e o lado positivo em tudo quanto ela está dizendo na sua oração, no seu cântico, no seu louvor. E eu preciso dizer uma outra coisa, que algumas pessoas não têm muito gostado, não. Quando às vezes nós cantamos alguma coisa aqui, eu falo: não dá. Mas desse jeito ninguém mais vai poder nem cantar nada. Então, não me importa o que você acha. Mas o que me importa é lhe dizer: nós estamos lendo o que, irmãos? O que é que nós estamos lendo? Como é o nome desse capítulo? O subtítulo dele? O Cântico de Ana. Bom, então, um momentinho, tá, irmão? Por favor, me dê um minuto aqui. Eu preciso cantar um negócio para Deus. Eu vou dar um tempinho, eu vou ensaiar. Vou primeiro ensaiar e vou aprender bem. Depois que eu tiver ensaiado e aprender bem, então aí eu vou cantar. Foi assim, irmão? Não. O cântico da Ana, eu diria
que ele era um pré-modelo do que iria acontecer com a igreja do Novo Testamento. Não havia grupo de louvor porque todo mundo lá era cantor, todo mundo cantava para Deus. E o cântico era espontâneo. É o que está acontecendo. O cântico de Ana aqui é sem ensaio. É aquilo que estava vindo de dentro do coração, estava brotando da sua alma, manifestando a sua gratidão a Deus e tudo manifestando a Deus. Eu não sei, você não posso pensar e nem julgar nada. Mas olha, enquanto eu estava ali assentado, Jesus, obrigado porque o Senhor me possibilitou chegar aqui. Jesus, obrigado porque o Senhor me trouxe. Jesus, obrigado porque o Senhor vai me possibilitar ir lá na frente levar a tua palavra. Agradecer porque se eu não fizer isso, eu estou achando, embora nada diga, que eu cheguei na minha força. Eu não cheguei aqui na minha força coisa nenhuma. Eu cheguei aqui foi na força do Senhor. Pois se Ele não tivesse me fortalecido, eu não teria chegado. E você também deve ter chegado aqui na força do Senhor. Porque se não fosse assim, se você não tivesse sido cingido de força, você não teria chegado. Maravilha, né, irmão? Cântico, por causa do que havia acontecido com a sua vida, ela podia aqui manifestar um canto de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor. Verso 5. É interessante, porque cada palavra da Ana, meus irmãos, aqui, ela terá um cumprimento ali adiante em uma outra palavra. É claro que eu não posso explorar todas, porque senão um pastor chega, já está, não dá. Mas o verso 5 diz, leia. Interessante, não é, irmãos? 4 coisas aconteceram, 2 negativas e 2 positivas. A primeira é que o camarada ele tinha tido tanta coisa mesmo, ele tinha tudo, mas agora ele estava, desculpa a palavra que eu vou usar, tá? Mas eu quero usá-la dentro dessa liberdade. Ele tinha tudo, uma maravilha e tal, mas agora ele estava numa pinimba. Ele agora estava num estado que ele tinha que se alugar. Escuta, eu preciso comer alguma coisa, minha lua. Ele teve que se alugar para pôr pão. Quem tinha tudo se alugou por pão, mas só me mantinha, eu chego já ali. E o que foi que aconteceu? A segunda coisa, irmãos? Mas os famintos cessaram. Eles agora tinham pão. O fato teve que se alugar, mas o faminto não, agora ele tinha pão. A estéril, irmãos, teve 7 filhos. Ei, camarada é mais doido, esse tal de Alcana. Porque hoje, quando uma família tem muitos filhos, rapaz, camarada é doido. Esse cara é doido. Então, um irmãozinho nosso ali que eu conheço tem 13 filhos. Não é possível uma coisa dessa. Então, já pensou no mundo desse? Então, nós... eu vou me calar, chega. Até a estéril teve 7 filhos, mas ele tem um problema. Qual é, irmãos? Qual é o resto do problema, irmãos? E aqui tinha muitos, acabou, parou. 40? 22? Eu fui ali num lugar. Aí tinha um homem lá, eu tinha ido com o nosso irmão, o Miranda, né? Os irmãos sabem que o Miranda, ele me trata assim como o pai dele, a mamãe ele trata como a mãe dele e tudo. Ele tem todo cuidado com a gente e tal.
é difícil a semana que ele não telefona e tal, e tal, e tal. Pois bem, aí eu falei, Miranda. Aí o homem escutou e disse, rapaz, eu também sou Miranda. Aí disse, bom, eu sou Antônio Miranda e eu sou Antônio Miranda também. Aí, nessa conversa, o seu Antônio Miranda, que era o homem que estava lá, falou que ele tinha 22 filhos. E o outro Miranda só tinha um. Ah, então, irmãos, a Estéreo teve 7 filhos. E aqui tinha muitos. Eu vou já terminar isso aqui, mas eu não posso terminar sem que a gente explore alguns ângulos disso aqui. Eu diria que o propósito não é nem a síntese, mas o propósito daquilo que a Ana está dizendo, meus irmãos, é uma coisa muito importante para nós. Ela está mostrando aqui, pelo que ela diz, que para aqueles que amam a Deus, que têm visão para os problemas deles, está fraco, o Senhor vai lhe fortalecer. Está desanimado, o Senhor vai lhe reanimar. Você está em dificuldade, o Senhor vai lhe tirar da dificuldade. Você está numa luta, o Senhor estará ali para lutar por você. Não é com, é por você. É o que a Ana está dizendo, irmãos. Olha, a situação aqui é essa. Quem está no Senhor terá uma solução. Aqui a Estéreo, aquela Estéreo agora tem 7 filhos, a que não tinha, e que tinha muitos, agora não tem nenhum. Aquele que tinha tudo teve que se alugar por pão, mas aquele que não tinha nada, ele agora tem pão do Senhor. É isso que a Ana está querendo, ela não, o Espírito de Deus está querendo mostrar hoje de manhã. Seja o que for, na sua vida haverá de Deus o estender das mãos a seu favor. Uma coisa que sempre eu costumo fazer, sou eu, né? Não é você. Olha, o Senhor sabe, Ele está vendo, quem está cuidando da minha vida é Ele, e se Ele quiser, Ele faz isso passar, e eu vou dar glórias a Ele. Mas se Ele não quiser deixar isso permanecer aí como está, por uma razão que eu não entendo, eu vou dar glórias ao Senhor. Irmão, precisamos lutar, né, porque veja bem, eu não tenho que lutar só pelo meu amor pelos outros, não, eu tenho que lutar pelo amor de Deus na minha vida, e a maneira como eu manifesto esse amor a Ele, de que modo é? Olha, Deus, a situação agora e tal, como que Ele tenha esquecido. Não, de jeito nenhum. E os irmãos me perdoam, por favor, dizer uma coisa. As derrotas nas quais muitos têm andado é porque não tem essa visão. O Senhor está vendo, Ele sabe. Se Ele quiser, Ele faz isso acabar e passar. Se Ele não quiser, vai continuar, mas eu vou continuar dando glórias a Ele. Eu diria que essa é uma maneira de exercitar a fé. Agora eu entendo que porque nós somos rodeados por outras pessoas, não podemos às vezes exercitar a nossa fé. Talvez alguns irmãos aqui souberam que eu estava muito doente, estava mal, estava às portas da morte. Coisa nenhuma, irmãos. E se eu não tivesse fincado o pé lá, ali, tinha me agarrado, tinha me levado lá para a clínica, para o hospital, não sei para onde, não. Nem que me amar eu não vou. A doutora está rindo de mim ali atrás, né? Glória a Deus, né, irmãzinha? Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele está cuidando da sua vida ou não?
Meus irmãos, Jesus está cuidando de você? Está! Então veja bem, você está num problema, Ele sabe, Ele está vendo, e se Ele quiser, Ele não manda acabar. Mas se Ele não quiser, por uma razão que você não entende, Ele vai deixar lá. Quem sabe até para lhe amarrotar um pouco, para você buscá-lo mais e mais para Ele. Porque, irmãos, lá vai o jeito. Escuta aqui. Irei, voltarei para o meu lugar, até que se reconheça culpado. Estando eles angustiados, ficarão em silêncio. Não. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Agora eu tenho que levantar às 3, tenho que orar, porque eu estou nessa situação. Enquanto eu não estiver na situação, não vai levantar 3 da madrugada, coisa nenhuma. E não me diga que não é verdade, não, porque eu vou lhe chamar de mentiroso. É na luta, é na aflição que nós buscamos mais a Deus. Quer dizer, aquele Deus, né? Deixa eu falar. A palavra que eu citei está lá no livro do Osés, no capítulo 6. Mas se você abrir a Bíblia aí agora, no livro do Provérbios, vamos ler? Tá bom, eu vou ler. Eu vou sempre ler. Quando estiver na hora de terminar, os irmãos falam, pastor, chega, para. Olha aqui, meus irmãos, no capítulo 1 de Provérbios. A suprema sabedoria, comecei no verso 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendias a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos outros destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Está vendo como funciona, irmão? É desse jeito que funciona. Voltemos lá para ao cântico da Ana. Nós paramos no verso 5. Agora o verso 6, irmãos. Olha a confissão da Ana. Olha o que a Ana diz. O Senhor é o que tira a vida
e a dá. Diga aí como é. Se ele quiser que você fique, ninguém poderá lhe levar. Mas se ele quiser lhe levar, ninguém poderá impedir. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O que a Ana está dizendo, meus irmãos? Qual é a ideia? Eu vou chamar de ideia. O pensamento que a Ana está passando aqui. É o seguinte, eu vou lhe dizer, olhe, meu irmão, mesmo que você morra, se você morrer, o Senhor vai lhe fazer ressuscitar, vai lhe trazer de volta da sepultura. Faltou dizer uma coisa e eu não quero deixar passar, vou dizer. Eu não sei por que razão, mas a Alana, minha filha, ela pensou que eu estava nas últimas, já respirando já só por um lado. Ela é alarmista. E ela ligou para todo mundo e tal. O Arthur, João Marcos, e ligou para todo mundo. Até para os amigos dela, olha, o papai, a hora que o papai está. É mesmo, rapaz. Ele está tão mal que hoje de manhã ele está pregando lá na casa do Senhor, como sempre. E olha, não me faltou força, não. Não. Foi esse o alarme. Parecia que eu já ia. Aí lá chegou o Arthur de tarde lá em casa. A Luci, vai lá, vai ver como é que está. Vai lá, lá vem o Arthur depois do almoço, em vez de dormir, foi lá em casa ver como é que eu estava. Lá estava sentado, lá começamos conversamos, tal, e ele voltou. Olha, tá bem. Não, mas não, como é que ele está? Me leva lá, e lá vem de tarde o Arthur com a Luci para ir olhar como é que eu estava. Falei, Luci, eu ia te pedir um favor, mas na hora o telefone não estava aqui. Era para te procurar onde é que vendem as urnas mais baratas. Comenda uma urna mais barata que tiver. Meus irmãos, pois é, de noite me ligaram, pastor, você quer ir para o hospital? Eu falei, eu quero ir para a cama dormir, né, para ir para o hospital. Irmãos, veja bem, olha, o Senhor é o que tira a vida e a dá. A pergunta é, a sua vida é sua ou é de Jesus? Como é, mano? Está tão fraco que ele acha que ele nem ouviu. A sua vida de quem é? Sua ou é de Jesus? A minha vida é de Jesus. Então ele tirará essa vida na hora que ele quiser. É dele. Ele vai fazer o que ele quiser. Opa, aleluia. Mas tem um detalhe, mas também ele dá a vida a quem ele quiser, porque é dele. Olha, rapaz, sabe uma coisa, falando para mim, Israel, sabe uma coisa? Você não vai hoje não, vou lhe deixar mais um pouco aqui. Diga lá para aqueles irmãos que eles vão te lhe tolerar ainda muito tempo, porque eu não vou lhe levar agora não. Ele dá a vida, meus irmãos. A minha vida é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Ele dá a vida ou ele tira a vida, é problema dele, não é meu nem seu, não é nosso, é dele. Se ele quiser que embarque, ele lhe dá a passagem. Eu não sei se você já tem a passagem para essa viagem.
Já tem a passagem, não? Não? Eu já tenho a passagem garantida. Já tenho um passaporte, já tenho tudo. Meu irmão, escute. O que é a passagem? O que é o passaporte? É a garantia de salvação que Jesus lhe deu. Então tá bom, não tem problema. Quando eu, se é que vou morrer, não sei, mas se eu tombar, o que vai ser a minha morte? Nada, meus irmãos, apenas o veículo que Deus vai mandar para me levar para a presença dEle. A morte é o veículo que nos transporta para a presença de Deus, porque do jeito que eu estou não posso chegar lá não entra. O caminho é esse, morre, então pode entrar. Você já tem a passagem, você já tem o passaporte, você já tem todas as garantias, pode entrar no meu reino. Sabe por quê? Vinde bendito de meu Pai. Agora, se não é bendito, que não é bendito é maldito. Vamos terminar, né, irmão? É bom terminar, né, irmão? Vou terminar. Ó, não disse quando. Então, verso 6, por favor. Eu queria que todos os irmãos lessem o verso 6 aí, que eu quero ouvir. Irmãos, isso é verdade, irmãos? Isso é verdade? E por que esse pavor todo que está aí na vida dos crentes? Agora é a minha vez de ler, né? O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Verso 7. O Senhor empobrece e enriquece. Ele abaixa, mas também levanta, exalta. Está percebendo? Que nesse cântico a Ana ainda não perdeu a visão de mostrar dois lados. O Senhor empobrece e enriquece. Ele abaixa, mas Ele também exalta. Tá bom. Antigamente se usou muito um termo, que aqui e acolá eu uso aqui, mas não é do tempo dos irmãos, não. Isso faz muito tempo, é antigo. Na telegrafia, o telegrafista, ele estava aqui com aquele aparelhozinho chamado de manipulador, mandando os sinais do código Morse, tá? E quando ele terminava a mensagem, PT, saudações. O Senhor empobrece, mas também enriquece. Ele abaixa, mas Ele também levanta. PT, saudações, acabou. É isso aí, nada vai alterar. Não vai mudar. O que a Ana está dizendo? A Ana está dizendo, me parece assim, olha, meus irmãos, minhas irmãs, é o Senhor quem enriquece. Meu irmão, se você ficou abatido por alguma razão, é o Senhor quem lhe exalta. Aleluia. Irmão, vamos dar glórias a Jesus, irmão? Glórias ao Senhor. Aí vem a Ana e aleluia para dizer, olha, o Senhor levanta o pobre do pó. E dei um esteiro que exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Aleluia! Porque do Senhor
são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Que coisa! Aleluia! Glórias ao Senhor! Que maravilha! Olha, se você estiver no pó, você não tem mais descer, não tem mais para onde, está no pó. Saiba de uma coisa: o Senhor levanta o pobre do pó. Ainda que você esteja lá, olha, aqui é uma expressão, é o jeito. E desde o esterco exalta o necessitado. Pode estar lá metido no tremedal da lama, e a palavra esterco aqui não é lama não, tá? Seja qual for o lugar, aquele mais abjeto possível, ainda assim, o que ela está dizendo é que mesmo que o homem esteja lá dentro de um cocôzal, no meio do cocô, no esterco, o Senhor vai tirá-lo de lá, vai limpá-lo e vai dar-lhe o trono de glória. Eu diria que não foi nada mesmo do que Ele fez na minha vida. Talvez tenha feito na sua vida. E virou lá do lamaçal. Estava lá atolado até o pescoço. Mas Ele ia... Vem cá. Sobe aqui. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Aleluia. Tem uma coisa que eu quero lhe dizer ainda mais aqui. Se você nunca me julgou um príncipe, você precisa me julgar agora. O pastor Guerra é um príncipe. E deixa eu lhe dizer, você é um príncipe também do Senhor. E você está sentado aonde? Entre os príncipes. Todos aqueles que foram tirados lá do lamaçal, o Senhor os transformou, estão assentados aí. Você é um príncipe assentado entre os outros príncipes do Senhor. Ah, mas não vou dizer isso do pastor, porque dizer que ele é um príncipe e tal, não, e tal. Pode não dizer, mas eu lhe digo hoje de manhã, você é um príncipe que está sentado entre outros príncipes. Só pode dizer aleluia. Miserável, pobre, desgraçado, nu, rejeitado por todos. Mas de repente o Senhor chama e agora lhe transforma em príncipe e lhe coloca para sentar-se entre os príncipes. Isso é bom, né, irmãos? Isso é bom ou não? Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor vai lhe dizer, os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os pés dos seus santos guardará. Enquanto eu desejar, quiser e procurar andar no caminho do Senhor, com certeza Ele vai guardar os meus pés. A última palavra que foi dada aqui no Salmo 116. Eu não sei se eu dei essa palavra aqui. O estudo está pronto, eu não sei se dei, mas veja bem. O salmista foi domingo de manhã na ceia. Porque tu, Senhor, livraste
os meus pés da queda, os meus olhos das lágrimas. É Ele. Os pés dos santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Irmão, o que é contender com o Senhor? Contenda, a gente sabe que é briga, que é luta, né? Contenda, os contendores e tal. Mas aqui tem uma outra coisa interessante. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. O que é contender com o Senhor aqui, irmão? Você até lembra aquele homem disse: oh, Jesus, a minha filha está nas últimas lá. Vai lá, por favor. Aí chega alguém e diz: olha, não precisa mais incomodar o mestre. Tua filha já foi, já acabou, não tem mais jeito. Ele disse: calma. E ele foi lá. Lembra daquele Senhor? Não, o Senhor não precisa ir lá, não. Basta uma palavra do Senhor e tudo será resolvido. Porque eu sei como é. Eu tenho homens às minhas ordens, e eu digo a esse vai e ele vai, eu digo a esse fica e ele fica. O que é contender, irmãos, aqui? De algum modo a expressão, o entendimento de briga, de luta permanece. Mas é uma coisa aqui que me parece um pouco mais ou menos. Olha, quando Deus fala com você, e você não faz o que Ele disse, quando Deus fala, você não obedece a Ele, você está contendendo com o Senhor. Mas o que acontece? Que o homem não prevalecerá pela força. Simples. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Aí, né, está contendendo, o Senhor deixa. Aí de repente, pô, agora é hora de orar. Eu lembro de um moço que estava doente, foi ao médico. Aí o médico fez um exame lá e disse: o senhor está com câncer. Aí ele voltou para casa. E um dia falou: seu Israel, ele me chamou de seu Israel, olha, quando eu soube disso, olha, eu botei para orar, eu orava adoidado. Antes ele não quis nada com Jesus, agora ele está orando adoidado. Sabe, irmãos? Alguns precisam ser abatidos para Deus poder levantar. Quantas vezes Deus quis levantar? Eu estou vendo gente aqui assim, que eu estou vendo, mesmo de olho fechado. Deus quis levantar, mas resolveu brigar com ele, contender, resolveu contar, tá, dá licença, pá, vai rolar. Agora, se aconteceu com você, levante a mão e diga: Senhor, obrigado, e dê glórias a Ele. Sabe por quê? Ele não lhe deixou. Ele não lhe abandonou. Mas contender com o Senhor, Daniel, termina assim: os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. Eu imagino Deus trovejando lá nos céus. Eu não sei se você lembra de alguma passagem quando Deus trovejou sobre alguém. Eu sei muitos, estou lembrando de muitos aqui. Lá meu inimigo, o Senhor derramou lá, trovejou. Aí foram mais, Isabel, os que o Senhor matou, os mortos, do que os que eles lá mataram. Quando Císera levantou-se com um exército enorme, com não sei quantos carros de ferro para levantar, Deus chamou: vai lá nessa briga. Aí chamou um homem, ele falou: sozinho não vou, de jeito nenhum. Foi lá com uma mulher e falou com ela, disse: tá bom,
eu posso ir, mas a honra não vai ser tua. Lembra dessa história, não? Quem lembra aí? Quero o nome deles. Tirei o nome deles. Deus chamou Baraque. E o Baraque falou, não, mas sozinho, nem pensar, vou nada. Foi lá com uma outra mulher, como era o nome dela, meus irmãos? A Débora. Falou, olha, Débora, eu não vou. Se tu fores, eu irei. Se não for comigo, eu não vou. Tá bom, eu vou, mas a honra não vai ser tua. Tudo bem, eles foram. Chegou lá adiante uma outra mulher lá, como era o nome dela, irmãos? A Jael. O que foi que aconteceu naquela guerra, irmãos? Olha, Baraque significa relâmpago. Débora significa abelha. Jael significa cabra montesa. Deus venceu aquela guerra para eles com um relâmpago, uma abelha e uma cabra montesa. Deus mandou, trovejou de lá, caiu lá, relâmpago, trovão, raios, até raios que os parta, e arrasou com tudo. Os carros de ferro não resolveram problema nenhum. Naquele dia, Deus saiu vitorioso através dos servos dele que tinham ido lá. 3. Como é que vai vencer uma guerra dessa tão grande com um relâmpago? Uma abelha e mais uma cabra. Só. E maravilha! O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. E dará força ao seu rei. Ninguém aqui se julga rei do Senhor, não. Meus irmãos, Ele nos fez reis e sacerdotes. São esses aí. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao rei e exaltará o poder do seu ungido. Há tanta coisa, meus irmãos, na palavra que nós perdemos porque nós temos até medo de aceitar para nós. Eu nunca fui assim muito chegado a escrever carta, mandar carta para ninguém, nunca. Mas algumas poucas que eu mandei, eu não lembro que em nenhuma delas eu tenho mandado assim, ao Santo Paulo Roberto. Eu nunca escrevi uma carta assim, a Santa Fulana de Tal, nunca. Por quê? Porque é uma coisa que nós temos medo dela. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Se eu não estiver aqui hoje de manhã, diante de um grande número de santos, eu vou embora para casa, nunca mais volto aqui. Você tem medo de se julgar santo? Tem medo. É um detalhe a mais. Eu sei o detalhe, mas vou ler aqui para você escutar. Olha, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao rei. Se você é rei, o Senhor está dizendo que Ele vai dar força ao rei. Ah, mas tem um detalhe que é muito importante também. Que é mais, rapaz? E exaltará o poder do seu ungido. Meu irmão, eu tenho que me sentir ungido do Senhor e pelo Senhor.
Talvez a palavra ungido aqui não caia assim muito na compreensão, mas eu vou lhe dizer, você é um ungido do Senhor. Você é um santo do Senhor. Você é um rei do Senhor. Você é um sacerdote do Senhor. E eu tenho que saber isso para mim. Olha, eu sou santo, eu sou um rei do Senhor, eu sou um ungido do Senhor. Mas acontece um detalhe aqui, é que todo mundo de um modo quase generalizado, se é todo mundo, então não é quase, é generalizado, todo mundo olha, aquele é o ungido do Senhor. Como se só ele fosse. O pastor Guerra é o ungido do Senhor. E você? Em que eu sou melhor? Em que eu sou superior? Se eu sou ungido do Senhor, você também é um ungido do Senhor. Somos ungidos do Senhor. Eu posso dizer, eu sou um ungido do Senhor. Não porque eu seja pastor, mas porque Jesus me salvou. A oração da Ana, irmãos. A oração da Ana. Louvor, exaltação, gratidão, compreensão, sabedoria. Essa oração da Ana, ela atravessou todos os séculos, nos seus dizeres, na sua compreensão, naquilo que Deus queria e quer que nós saibamos. Essa oração atravessou todos os séculos, porque o que nós acabamos de ouvir, através do louvor, do cântico da Ana, são as coisas que nós estamos aqui para praticá-las. O Elcana e a Ana. Deixa ainda eu fazer um acréscimo, por favor. No começo dessa história, nós temos aí o Elcana, nós temos a Ana, nós temos a Penina, só. Agora, irmão, sabe como termina essa história? Agora mudou. Agora é Elcana, Ana e Samuel. Interessante, né? O Elcana, meus irmãos, o nome dele significa graça de Deus. Eu não ia lhe dizer, mas vou sempre. A Ana significa Ana. Significa graça. E o Samuel, pedido a Deus. Desaparece da história a Penina, desaparece tudo aqui. Nem mesmo os 7 filhos você vai encontrar aqui muita coisa sobre eles. Mas uma coisa é verdade, permaneceu aqui a graça de Deus, permaneceu aqui o dom de Deus, a graça de Deus e o pedido a Deus. É o que vai permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, te damos graças, te louvamos pela bondade tão grande do Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor resolveu nesta manhã falar com o nosso coração. E é uma resolução do Senhor. Por isso eu quero dizer obrigado, porque eu sei que o Senhor queria falar comigo e também com o teu povo. E eu te louvo, porque o Senhor já falou com cada um de nós. Te damos graças a Deus por tudo nesta manhã e dizemos a Ti: obrigado, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém.